8h37, liberdade de opinião. Vamos lá então, antes de trazer o primeiro assunto, deixa eu dar bom dia aqui primeiramente a Boris Casoy. Tudo bem, Boris? Bem-vindo. Bem-vinda você à minha casa. Bem-vinda você à minha casa. É verdade, aqui nós invadimos aqui na minha biblioteca. Nós invadimos um espaço da sua casa, não é, Boris Casoy? A sua biblioteca, com esses rádios que estão aí expostos. Você não invade, você é convidada de honra das minhas manhãs, Elisa. Maravilhoso. Vamos lá então. Que pena que no primeiro assunto não seja lá um assunto para a gente sorrir tanto aqui, porque a gente traz retratos da sociedade e acontecimentos na vida pública que mexem também com a vida de todos os brasileiros. Às vezes para o bem e às vezes tratando de um assunto indigesto, que é o exemplo dos combustíveis, não é? O preço que nós estamos pagando pelos combustíveis aqui no Brasil. E no dia seguinte à demissão, Silva e Luna falou sobre a Petrobras. O general disse que, apesar da empresa ter capital aberto e responsabilidade social, ela não pode fazer política pública ou partidária. Vamos ver. Temos um conselho, tem uma Assembleia Geral de Acionistas que se reúne agora no próximo dia 13 de abril. Tem os comitês internos, temos uma diretoria de governança e conformidade que é independente. Ele é independente, é procurada por headhunter, entra na empresa, ele é independente. Se liga com o conselho, se liga com qualquer um dentro da empresa e presta informação a quem gostar, seja outro. Né? Então, um órgão independente. Então, o que é que nós temos aqui? Uma estatal de capital aberto com 63% do capital privado. É essa empresa que a gente tem que cuidar dela para dar resultado e não pode. Tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer políticas públicas? Não. Pode fazer política partidária? Muito menos ainda. Então, esse é o que nós temos aí como empresa para cuidar. Fica difícil para a cabeça de muita gente entender, mas por que não faz isso? Por que não comunica dessa forma? Eu acho que está falhando na comunicação. Não, a empresa não pode fazer política partidária. A empresa não pode fazer política pública. Não pode fazer. Não pode, é a lei que não permite isso aqui. Vamos ouvir então as opiniões a respeito dessa fala de Silva e Luna. Ela pode ser considerada um recado, Boris Casoy, de que a Petrobras, apesar de ter capital aberto e responsabilidade social, ela não pode fazer política pública ou partidária? Olha, recado não é. Ele tentou comunicar, tentou explicar o que já foi explicado à saciedade, né? As pessoas não conseguem entender ou não querem entender que a Petrobras não é um instrumento que o governo pode mexer a toda hora, pode mudar preço, pode fazer o que quiser. A Petrobras está condicionada por leis, por estatutos, ela tem que obedecer. Se o Conselho não tomar determinadas providências que os estatutos determinam, que a lei determina, o Conselho pode ser individualmente responsabilizado, pode pagar os prejuízos. Então, a Petrobras tem características com as quais ela foi criada e que tem que ser defendidas. Não tem jeito de você dizer, olha, o presidente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Bom, o general Silva e Luna não foi demitido por incompetência. Pelo contrário, ele foi demitido por excesso de competência, porque é uma pessoa séria que não se submeteu de maneira como vaquinha de presépio às questões político-partidárias e aos desejos do presidente, que podem ser até desejos positivos, de reduzir o preço dos combustíveis. A questão dos combustíveis, os preços na bomba, estão arranhando, estão prejudicando a candidatura do presidente Bolsonaro
E ele não titubeou em defenestrar o presidente da Petrobras e aproveitou a ocasião e defenestrou também o ministro da Educação, cujos escândalos no ministério estavam começando a prejudicar a sua candidatura. No caso do preço dos combustíveis, o presidente recebeu uma pesquisa Datafolha que foi publicada mostrando que a população atribuía ao governo, é natural que atribua, a população não tem informação de uma coisa que é complicada, atribuía a elevação dos preços a isso, quando o preço internacional acaba determinando os preços internos. E a grande pergunta é a seguinte: o que vai fazer o novo presidente da Petrobras, Adriano Pires, que é um homem que conhece o setor? Ele não pode fazer muita coisa. O que dizem até agora, tem muita especulação, é que ele pretende criar um tal fundo de estabilização. O dinheiro desse fundo, né, para você dar os aumentos devagarzinho, propiciar os aumentos lentamente, esticar no tempo esses aumentos, isso tem custo. Então esse dinheiro viria uma parte do governo, eu já falo da onde pode vir o dinheiro do governo, e esse dinheiro viria dos lucros que o governo, que é o principal acionista da Petrobras, obtém através dos trabalhos, através do faturamento da Petrobras. Isso não é fixo, fica dependendo dos preços do petróleo, por isso é perigoso você destinar esse dinheiro e depois ele é reduzido porque o preço do petróleo sobe ou desce, reduzido ou sobe. Não é tão fácil assim. Para falar da onde viria esse dinheiro do governo, existe uma ideia, assim lá no fundo, perigosíssima, de criar um novo imposto. Criar um novo imposto. Aí, gente, é terrorismo. Terrorismo. Qual é o quadro? O quadro é o seguinte: o presidente da República vai fazer de tudo para tentar prestigiar a sua candidatura. E vamos ver até que ponto o novo presidente da Petrobras terá a habilidade de compatibilizar as intenções, os desejos, os anseios do presidente com a realidade de uma empresa de capital aberto, que é a Petrobras e que deve satisfações aos seus acionistas. É isso, Elisa. Obrigada, Boris Casoy.